Aleluia, glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hoje vamos estar nos aprofundando aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante, até o versículo 21, cujo título aqui é A Santidade na Vida. Versículo 13 em diante nos diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vida, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula do sangue de Cristo. Aleluia. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Aqui, Deus nos fala para nós andarmos em santidade, purificando-nos dos nossos pecados, entregando os nossos caminhos a Deus, pois precisamos ser puros como era Jesus. Nós somos falhos, somos pecadores, mas o sangue dele nos santifica, nos purifica de todo o nosso pecado, que ele nos perdoa. Mas temos que nos apartar das coisas mundanas, das coisas que temos mais paixões do que a Cristo. Elevar os nossos olhos a Deus, em todo o tempo está pedindo a Ele perdão, em todo o tempo está falando com Ele. A palavra nos diz orai sem cessar. Isso quer dizer também em espírito, em pensamento, para estar afastando sempre os maus pensamentos, as coisas mundanas que vem nos nossos pensamentos. Muitas vezes a gente não diz o que a gente vê, o que a gente pensa, que a gente leva para a nossa cabeça, tipo desejar uma pessoa, que isso é adultério. O adultério começa na cabeça, na mente, e isso já é pecado. Então a gente tem que estar sempre renovando isso com Deus, sempre santificando a nossa vida, porque a gente sempre está diante da presença de Deus. Estar diante da presença de Deus não é simplesmente estar na casa do Senhor, Deus está não somente dentro de nós como Espírito Santo, mas também onde a gente clama, onde a gente intercede, onde a gente ora, E Ele é santo, e para a gente estar diante da presença dele, a gente tem que estar santificado, Isso nos diz a palavra dele aqui. Aqui, separei também os versículos, como aqui em Romanos, em Romanos 6, versos 23, nos diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que quer dizer esse salário do pecado é a morte? Ele nos afasta de Deus, Tira de nós a vontade de estar louvando, de estar adorando, de estar buscando, até mesmo de estar orando, até mesmo de estar falando com Deus. Eu digo isso por mim, Porque quando eu estava muito no pecado, eu orava, eu caía, eu firmava meus pés e ficava ali um tempo sem cometer, o pecado que eu estava. Aí o que acontecia? Quando eu caía no pecado, eu me afastava de Deus, porque eu me sentia sujo, eu me sentia impuro de estar diante da presença dele. O que me vinha na cabeça? Poxa, eu acabei de pecar, eu acabei de cometer pecado, eu não vou orar não,
Então isso mata a nossa vontade de estar buscando o Senhor, isso nos tira realmente da presença dele. Não é Deus que se afasta de nós, né? Deus sempre está com seus olhos sobre nós, suas mãos poderosas sobre nossa vida, nos dando graça, mas nós nos afastamos de Deus devido ao pecado, né? Isso nos mata por dentro, realmente. E em Romanos 8, né, seguindo aqui no capítulo 8, versos 28, a palavra nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Por que eu entrei com esse versículo? Porque todos nós temos um chamado. Né? E o próprio pecado nos faz não olhar para ele. Assim como nos afasta de Deus, né, o pecado, ele também nos faz rejeitar o nosso chamado. Né? Que é estar na presença de Deus santificado. É o que o diabo mais quer. É nós longe da presença de Deus. Né? Então, ele tira de nós aquilo que Deus nos dá. E nos concede com tanto amor, né? Como foi dito ali, Pedro, né? O sangue de Jesus, né? Que pagou pelos nossos pecados, né? Que nos purificou, nos remiu para estar na presença dele e nos dá a oportunidade da salvação. Foi o preço pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus, não foi ouro nem prata que pagou isso. Né? Então a gente tem que estar em dia com a vida com Deus, e aceitar o nosso chamado, né, que Deus nos deu: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Né? Que isso é para todos nós seres humanos. E é claro, a palavra de Deus é bem clara. Deus é objetivo no que diz. Né? Temos que ser obedientes, porque cada desobediência que a gente tem com Deus, o inimigo nos aplaude, né? Está ao nosso derredor, falando: continua, é assim que eu gosto, é assim que eu quero. Aí vem as coisas, vem as tribulações, né? E a gente acha que é Deus que não está agindo, que as nossas orações não são ouvidas. Mas se a gente está vivendo fora da santidade, está vivendo no pecado, às vezes vai na igreja, volta a pecar, né? Ora, dali instantes, cai no pecado. A palavra de Deus é bem clara conosco, né? Pois aquele que não é obediente a Deus verdadeiramente não ama a Deus, porque o preço foi caro, né? Deus deu o seu único filho para nos salvar. Então eu comecei a ter essa percepção, Deus me deu essa clareza da palavra para que eu viesse a largar os pecados que eu estava, né? Para que Deus me libertasse. Que todos os dias a gente é afligido, todos os dias o inimigo coloca sobre a visão bandejas de manjares, né, para que caiamos no pecado. E principalmente quando a gente está em dia com Deus, principalmente quando a gente tenta ser forte, é quando o inimigo mais nos ataca. Né? E temos que ser perseverantes. Aqui em 2 Coríntios, verso 5, né, capítulo 5, perdão, nos versos 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Deus renova e restaura a gente toda vez que a gente pede perdão a Ele. Todas as vezes que a gente fala com Deus de coração aberto, disposto a mudar. Porém, né, mais uma vez, repito, tem que haver obediência, né? Além do arrependimento. Não é arrependimento sem a obediência, de nada vale, porque você vai continuar caindo, você vai continuar errando e se afastando de Deus, né? E aqui Deus nos diz que as coisas antigas já se passaram. Então quando você pedir perdão, esquece o que passou, esquece se você caiu e põe os teus olhos, firma os teus olhos na rocha eterna que é Deus, né? E Ele te sustentará e não te deixará desviar nem para a direita nem para a esquerda. Temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, né? Não é somente ler a Bíblia, é viver, né? Olha aqui só, aqui em Jeremias 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração.
você encontra Deus. Quando você busca, Deus ele está ali com um olhar sobre ti. Mas ele só vai agir quando você der permissão, quando o teu coração estiver realmente disposto a deixar Deus agir na tua vida, assim como ele agiu na minha. Eu tive num ponto que eu tentava suicídio todos os dias, né? E teve um dia que eu olhei para o céu e disse: Senhor, se o Senhor não me deixou morrer até aqui, o Senhor me livrou, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida, né? Um chamado. Então, se o Senhor não me quer morto, eu te aceito e quero que o Senhor mude a minha vida. A partir daí que começou a mudança. A partir daí eu comecei a buscar, né, e deixar Deus agir na minha vida. É óbvio que eu já não iniciei assim, forte, né, sem pecar. Não, caí várias vezes. E foi por isso que eu decidi passar essa palavra. Para você aí que acha que não tem solução, que você não acha que vai conseguir, tem que ser perseverante, né? Deus sabe que nós é falho, Deus sabe que nós é fraco, mas Ele sabe da tua força mais do que você. Só que Ele te pede todos os dias: seja forte. A palavra de Deus nos diz em vários versículos da Bíblia: sede fortes e corajosos, né? A tribulação vai vir, as coisas difíceis vão vir, mas é você que tem que ter consciência de que Deus está contigo, né? Firmar os teus pés, não desanimar e esperar em Deus, né? Não deixar os laços do inimigo, né, te pegar aí, aqueles manjares, aquelas coisas que o inimigo te coloca na tua mão. Você fala assim: eu não vou aguentar suportar, não vou aguentar superar, eu vou cair em tentação, eu vou cair em pecado. Não, persevere em oração, seja firme que Deus te dá vitória. Amém? É isso que eu venho trazer hoje para vocês, para que Deus venha estar agindo no seu coração. Dê espaço para Cristo agir na tua vida. Deus não invade, quem invade é o inimigo, quem invade é o demônio, tá? Que invade a sua mente, invade a sua vida através das brechas que você dá. Mas Deus, ele entra a partir do momento que ele é chamado, a partir do momento que ele é aceito. Aí Deus começa a agir na sua vida. Mas tudo será como ele quer, não como você quer. A gente pede, a gente ora: Senhor, eu quero assim, eu quero isso, que aconteça na minha vida. Mas Deus vai ver o que é melhor para você e vai ver o que agrada a Ele. Ele não vai fazer nada para a tua vida que desagrade a Deus. Então que Deus te abençoe e sede firmes e perseverantes. Que Deus é contigo. Amém? Deus abençoe.